Você sabia que Carl Jung, o gênio que desvendou os mistérios mais profundos da mente humana, acreditava que o amor verdadeiro é um ato de alquimia, onde duas almas se transformam ao se encontrarem? Imagine que o amor não é apenas uma faísca de atração, mas um encontro onde duas pessoas se tornam catalisadores para o crescimento mútuo. Carl Jung, com sua visão revolucionária da psique, nos ensinou que o ego de um homem é muito mais do que seu orgulho. É o cerne de como ele se percebe e como deseja ser visto pelo mundo. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas entendem. Um homem não se apaixona pelo que vê em você, mas por como ele se sente sobre si mesmo quando está com você. De acordo com Jung, todos nós buscamos fora o que ansiamos por completar interiormente. E quando você faz um homem se sentir mais próximo da versão ideal de si mesmo, você cria um vínculo que vai além do superficial. Não se trata de bajulação, vazia ou de agradá-lo cegamente, mas de tocar sua alma de uma forma que o faça se sentir mais forte, mais autêntico, mais vivo. Vamos explorar como os ensinamentos de Carl Jung podem guiá-lo para alcançar isso, tornando-se uma presença que não apenas atrai, mas transforma. Primeiro, conecte-se com o ego dele de forma profunda. Carl Jung descreveu o ego como o centro da consciência, a parte da psique que organiza nossa identidade e decide como nos apresentamos ao mundo. Para um homem, seu ego é a bússola que o guia pela vida, como ele se percebe e como escolhe quem deixar entrar em seu mundo. Mas aqui está a nuance. Não se trata de alimentar sua vaidade com elogios superficiais. Dizer a ele, você é tão atraente, ou como você faz bem o seu trabalho, pode fazê-lo sorrir, mas esses elogios desaparecem rapidamente. Segundo Jung, o que realmente causa impacto é quando suas palavras tocam o âmago da identidade dele, quando você o faz sentir que vê algo nele que ele anseia reconhecer. Por exemplo, em vez de dizer, você é muito talentoso, você poderia dizer, admiro a maneira como sua mente sempre encontra uma maneira única de resolver problemas, como se você visse coisas que os outros ignoram. Esta frase não apenas o elogia, mas também ressoa com sua imagem de si mesmo como alguém especial, alguém com um propósito único. Jung diria que você se conecta com o seu eu ideal, aquela visão interior de quem você quer ser. E quando o faz, você se torna alguém que enxerga não apenas o seu presente, mas também o seu potencial. Mas para que suas palavras tenham peso, elas devem vir de um lugar de autenticidade. Carl Jung falou de individuação como o processo de integrar todas as partes da sua psique para se tornar uma pessoa completa. Se você não se valoriza, se não projeta confiança em quem você é, suas palavras não terão poder. Um homem não quer apenas se sentir validado. Ele quer sentir que está conquistando algo valioso, e isso começa com você. Quando você se apresenta como alguém que conhece seu próprio valor, que tem clareza sobre seus desejos e limites, sua atenção se torna um tesouro que ele sente que deve conquistar. Isso cria uma dinâmica poderosa. Ele não apenas a deseja, mas sente que deve se elevar para se igualar a você. Segundo Jung, os relacionamentos mais profundos nascem dessa troca mútua, onde ambos são inspirados a serem versões melhores de si mesmos. Então comece cultivando sua própria força interior, porque a partir daí, você pode se conectar com o ego dele de uma forma que o marcará para sempre. Vamos agora falar sobre como fazê-lo sentir que precisa conquistá-la. Carl Jung explicou que o crescimento pessoal surge da tensão, do desafio entre quem somos e quem aspiramos ser. No amor, essa tensão surge quando algo valioso está em jogo, algo que não é facilmente obtido. Se você estiver sempre disponível, se responder a todas as mensagens instantaneamente, se der sua energia sem pedir nada em troca, o ego dele recebe uma mensagem clara. Não há nada a conquistar. E sem conquista, não há crescimento. Não há apego profundo. Jung nos ensinou que os homens são influenciados por arquétipos como o do herói, que busca desafios para provar seu valor. Se você der tudo a ele sem que ele tenha investido nenhum esforço, o interesse dele pode desaparecer, não porque ele não goste de você, mas porque o ego dele
não vê um propósito no relacionamento. A chave é criar espaço para ele agir, para que ele sinta que sua atenção é um prêmio a ser conquistado. Como fazer isso? Não se trata de se distanciar ou se fazer de inatingível, mas de estabelecer um padrão. Deixe que ele tome a iniciativa. Não inicie conversas sempre. Dê a ele a oportunidade de procurá-la, de mostrar que valoriza sua presença. Por exemplo, se você estiver sempre disponível, ele não sentirá o contraste da sua ausência e, sem esse contraste, não apreciará o que você traz. Carl Jung disse que o amor verdadeiro requer individuação, um processo em que ambos se descobrem através um do outro. Quando você lhe dá espaço para dar passos em sua direção, você permite que ele cresça. Sinta que seu esforço tem um propósito. Esse pequeno vazio que você cria por não estar sempre presente desperta uma necessidade nele. A necessidade de conquistá-la, de provar a si mesmo que é digno de você. E quando um homem sente que a conquistou com muito esforço, seu apego se aprofunda, porque agora você não é apenas uma pessoa. Você é uma conquista emocional, uma conexão que ele valoriza, porque exigiu esforço para ser construída. Vamos continuar com uma ideia ainda mais poderosa, refletir o seu potencial, não apenas o seu presente. Carl Jung falou do eu ideal, uma imagem inconsciente que todos carregamos de quem queremos ser. Nos homens, essa imagem está frequentemente ligada ao desejo de sucesso, de reconhecimento, de deixar uma marca no mundo. A maioria das pessoas só vê o homem que ele é hoje, com suas limitações e erros. Mas a mulher que realmente deixa uma marca é aquela que enxerga além, aquela que percebe o potencial que ele próprio hesita em reconhecer. Imagine que ele está frustrado com a carreira, que sente que ela não está à altura dos seus sonhos. Em vez de dizer a ele, "Você é bem-sucedido", você poderia dizer, "Sinto que você tem uma visão única, como se estivesse destinado a algo maior, mas ainda não encontrou o palco perfeito para brilhar." Essas palavras não apenas o validam, mas moldam a imagem ideal que ele carrega dentro de si. Segundo Jung, os seres humanos se tornam o que acreditam que podem ser. E quando você nomeia esse potencial com sinceridade, eles começam a caminhar em direção a essa versão de si mesmos, associando esse crescimento a você. Se essas ideias se ressoam com você e você quer continuar explorando como a sabedoria de Carl Jung pode transformar seus relacionamentos, clique em inscrever-se. É gratuito, não há desculpas e cada vídeo lhe dará ferramentas para entender a si mesmo e aos outros de uma perspectiva mais profunda. Quantos de nós queremos aplicar a psicologia junguiana para construir conexões autênticas? Mostre que você está nessa jornada conosco. É assim que você deve desafiá-lo de uma forma que o eleve. Carl Jung explicou que o crescimento surge do conflito interno, do enfrentamento das partes de nós mesmos que nos desafiam. Em um relacionamento, desafiar um homem não significa criticá-lo ou corrigi-lo, mas sim convidá-lo a ser mais, a se superar sem que se sinta inferior. Os homens enfrentam pressão constante para provar que são suficientes, que têm tudo sob controle. Mas por trás dessa fachada, muitos lutam com inseguranças que não demonstram. Quando você o desafia respeitosamente, explorando seu potencial sem atacá-lo, você desperta algo poderoso. Por exemplo, se ele estiver preso na vida, em vez de pressioná-lo com "o que você vai fazer?", você poderia dizer, "Eu sei que você tem uma força interior incrível, mas você parece estar em espera, como se soubesse que há algo maior esperando por você." Esse desafio não o ameaça, ele o inspira. Mostra a ele que você acredita nele, mesmo quando ele duvida de si mesmo. Segundo Jung, a transformação acontece quando enfrentamos nossas sombras, essas partes ocultas de nós mesmos. Ao desafiá-lo, com fé em sua capacidade, você o convida a encarar essas sombras e ele começará a vincular seu crescimento a você. Outro aspecto fundamental é ativar seu instinto protetor, um arquétipo que Carl Jung identificou como central para a psique masculina. O arquétipo do herói, que inclui o papel de protetor, não se resume apenas à força física, mas a um profundo desejo de agregar valor, de cuidar daquilo que ama.
Muitas mulheres pensam que ser independente significa não precisar de nada, mas Jung nos ensina que o amor é uma dança de interdependência. Permitir que um homem ocupe esse papel de protetor, sem perder seu poder, é uma maneira poderosa de se conectar com o ego dele. Não se trata de fingir fragilidade, mas sim de abrir espaço para que a presença dele contribua para a sua vida. Peça a ele que a ajude com algo pequeno, como decidir entre duas opções ou resolver um problema prático. Diga a ele que a opinião dele lhe dá clareza, que a presença dele a faz se sentir mais segura. E isso não a torna menos forte. Pelo contrário, você lhe dá um propósito em seu mundo emocional. Jung diria que você está ativando um arquétipo universal que dá sentido à identidade dele. Quando um homem sente que sua presença importa, que sua força tem um impacto, seu ego se envolve emocionalmente, criando um vínculo que não é facilmente quebrado. O poder da ausência. Carl Jung explicou que a individuação, o processo de autoconhecimento, requer contraste, separação e silêncio. No amor, sua ausência pode ser tão poderosa quanto sua presença. Se você estiver sempre disponível, sempre respondendo, sempre tomando a iniciativa, ele não sentirá a falta da sua energia. E sem essa falta, ele não valorizará o que você contribui. Quando você se retira graciosamente, não como um jogo ou punição, mas a partir de um lugar de autorrespeito, você cria um vazio que ressoa em sua psique. Esse silêncio aciona suas memórias, suas palavras, seu riso, a maneira como você o olha. Se você conseguiu tocar o ego dele anteriormente, fazendo-o se sentir mais autêntico, mais forte, sua ausência não será apenas uma pausa, será uma revelação. Ele começará a sentir falta não apenas de você, mas da versão de si mesmo que floresce com você. Jung diria que esse contraste é essencial para que ele se conheça através de você. Dar-lhe espaço não é perdê-lo, é permitir que ele sinta o quanto ele a valoriza, o quanto ele precisa de você para se sentir completo. Você deve se tornar o refúgio emocional dele. Carl Jung falou da sombra, aquelas partes de nós que reprimimos por medo de não sermos aceitos. Nos homens, a sombra frequentemente inclui emoções como tristeza, medo ou vulnerabilidade. Mesmo que não admitam, muitos anseiam por um espaço onde possam ser humanos, onde não precisem fingir força o tempo todo. Não se trata de você resolver os problemas dele ou atuar como terapeuta dele. Trata-se de ser uma presença sem julgamentos, alguém que não se assusta com as falhas dele. Quando ele compartilhar um medo ou uma dúvida, não tente consertar tudo. Às vezes um simples "estou aqui", ou "não espero que você seja perfeito, só quero que você seja você" é suficiente. Segundo Jung, a verdadeira conexão acontece quando integramos nossas sombras, quando aceitamos as partes que escondemos. Quando um homem sente que pode baixar a guarda com você, que sua vulnerabilidade não muda a forma como você o vê, seu ego encontra paz. E nessa paz, nasce um amor profundo, porque você se torna o lugar onde ele pode ser ele mesmo, sem medo. Mas a jornada não termina aqui. Carl Jung também nos ensinou que o amor não se trata apenas de se conectar com o outro, mas de nos descobrirmos no processo. Ao aplicar essas chaves, você não está apenas acessando o ego dele. Você está trabalhando em sua própria individuação. Jung descreveu a individuação como o processo de integrar todas as partes da sua psique, incluindo aquelas que você esconde ou reprime. Ao aprender a se conectar com um homem dessa maneira profunda, você também está aprendendo a se conectar consigo mesma. Cada vez que você escolhe se mostrar autenticamente, estabelecer limites claros e refletir o potencial dele, você está fortalecendo sua própria identidade. É isso que torna as ideias de Jung tão poderosas. Elas não apenas transformam seus relacionamentos com os outros, mas também transformam seu relacionamento consigo mesma. No final, o amor que você constrói com essas ferramentas não se trata apenas dele, mas de se tornar a versão mais completa de si mesma. Jung acreditava que nossa psique é moldada por arquétipos,
padrões universais que influenciam como pensamos, sentimos e agimos. Nos homens, um dos arquétipos mais poderosos é o do guerreiro, que busca não apenas proteger, mas também superar desafios e alcançar objetivos. Ao compreender esse arquétipo, você pode usá-lo para aprofundar sua conexão com ele. Por exemplo, em vez de resolver os problemas dele, convide-o a enfrentar seus próprios desafios. Se ele estiver enfrentando uma decisão difícil, não lhe dê a resposta, mas diga: confio que você encontrará o caminho, porque você sempre tem um jeito de ver as coisas com clareza. Isso desperta o guerreiro interior dele, o arquétipo, que anseia por provar sua capacidade. Segundo Jung, ao ativar conscientemente esses arquétipos, você não apenas fortalece o ego dele, mas também cria um vínculo emocional que o faz se sentir vivo e conectado a você. Em um relacionamento, você pode apelar para esse arquétipo, incentivando conversas profundas que o façam refletir sobre seu propósito, seus valores e seu lugar no mundo. Pergunte a ele o que o inspira, quais sonhos o tiram o sono, qual legado ele quer deixar. Essas perguntas não apenas o fazem se sentir visto, mas o convidam a se conectar com uma parte mais profunda de si mesmo. Jung diria que, ao fazer isso, você está criando um espaço onde ele pode explorar sua própria psique. E essa exploração o conecta a você de uma maneira única. Não se trata apenas de falar sobre coisas superficiais, mas de abrir portas para o que realmente importa em sua alma. Quando um homem sente que pode compartilhar essas partes profundas de si mesmo com você, sua conexão com você se fortalece, porque você se torna o espaço onde sua sabedoria interior pode florescer. Mas o amor, segundo Carl Jung, não se trata apenas do outro, mas também de encontrar a nossa própria sombra. A sombra, como Jung a descreveu, é aquela parte de nós que escondemos, seja por medo da rejeição ou porque não se encaixa na imagem que queremos projetar. Em um relacionamento, aprender a aceitar a sua própria sombra é tão importante quanto aceitar a dele. Isso significa reconhecer suas próprias inseguranças, seus medos, suas imperfeições e não deixar que elas o definam. Quando você se apresenta de uma posição de autenticidade, mostrando tanto seus pontos fortes quanto suas vulnerabilidades, você dá a ele permissão para fazer o mesmo. Jung acreditava que os relacionamentos mais profundos são aqueles em que ambos podem encarar suas sombras juntos, sem julgamento, criando um espaço de aceitação mútua. Por exemplo, se você cometer um erro, não o esconda. Em vez disso, diga: eu estava errado, mas estou aprendendo. Essa honestidade não apenas fortalece sua própria individuação, mas também o convida a ser igualmente autêntico, criando um vínculo baseado na verdade. A importância da paciência no amor, um conceito que Carl Jung vinculou ao processo de individuação. A individuação não acontece da noite para o dia. É uma longa jornada que exige tempo, reflexão e esforço. Da mesma forma, construir um amor profundo com um homem exige paciência. Você não pode forçá-lo a se abrir, a confiar ou a se apaixonar. Segundo Jung, as transformações mais significativas ocorrem quando permitimos que as coisas se desenrolem organicamente. Isso significa dar a ele tempo para processar suas emoções, para descobrir como se sente em relação a você. Não se trata de pressioná-lo a tomar decisões rápidas, mas sim de criar um espaço onde ele possa se aproximar de você em seu próprio ritmo. Por exemplo, se ele parecer distante, em vez de insistir em uma explicação, você pode dizer: eu sei que você precisa do seu espaço e estarei aqui quando estiver pronta. Essa paciência não apenas respeita o processo interno dele, mas também fortalece sua própria confiança, pois mostra que você não precisa da validação imediata dele para se sentir segura. Outro conceito-chave de Carl Jung é o de sincronicidade, aqueles momentos significativos que parecem acontecer por mais do que mera coincidência. No amor, a sincronicidade pode se manifestar nos pequenos detalhes que conectam vocês. Uma conversa que parece surgir no momento perfeito, um olhar que fala mais alto que palavras, um gesto que ressoa profundamente. Jung acreditava que esses momentos
são sinais de que duas almas estão alinhadas em um nível mais profundo. Para cultivar essa sincronicidade, preste atenção aos momentos em que você sente uma conexão especial com ele. Talvez seja a maneira como vocês dois riem de algo que ninguém mais entende, ou como as palavras dele parecem responder a algo que você estava pensando. Em vez de ignorar esses momentos, celebre-os. Diga algo como: não é incrível como às vezes parecemos estar na mesma página sem nem tentar? Ao nomear essas conexões, você reforça a ideia de que há algo único entre vocês. Algo que Jung disse que pode ser um sinal de que suas psiques estão interligadas em um nível profundo. A criatividade pode ser uma ferramenta poderosa no amor, de acordo com as ideias de Carl Jung. Jung acreditava que a criatividade é uma forma de expressar o inconsciente, de dar vida às partes de nós mesmos que nem sempre conseguimos articular com palavras. Em um relacionamento, você pode usar a criatividade para se conectar com um homem de uma maneira única. Por exemplo, escreva uma carta compartilhando seus pensamentos mais profundos, não apenas sobre ele, mas sobre a vida, seus sonhos, seus medos. Ou convide-o para fazer algo criativo juntos, como pintar, cozinhar ou planejar uma viagem imaginária. Essas atividades não apenas fortalecem o vínculo, mas também permitem que ele explore sua própria psique de forma lúdica. Jung diria que, ao criar juntos, vocês estão acessando o inconsciente coletivo, aquele reservatório de experiência humana compartilhada que transcende o pessoal. Quando um homem sente que pode se expressar criativamente com você, sem medo de julgamento, a conexão dele com você se aprofunda, porque você está acessando uma parte da alma dele que ele raramente mostra ao mundo. A importância da autenticidade no amor. Carl Jung enfatizou que a individuação requer viver a partir da verdade de quem você é, não da máscara que você usa para agradar os outros. Em um relacionamento, isso significa se apresentar como você é, com seus pontos fortes e imperfeições. Não tente ser alguém que você não é para agradar os outros. Se você é apaixonado, demonstre. Se tiver momentos de dúvida, compartilhe-os. Por exemplo, se você está nervoso com algo, em vez de esconder, diga: às vezes me sinto inseguro, mas estou trabalhando nisso e gostaria que pudéssemos conversar sobre essas coisas. Essa autenticidade não apenas o torna mais humano, mas também o convida a ser igualmente autêntico. Segundo Jung, os relacionamentos mais profundos são aqueles em que ambos os parceiros conseguem remover a máscara do ego e se mostrar como são, criando um espaço de confiança mútua. Outro aspecto, destacado por Carl Jung, é a importância dos sonhos na psique. Jung acreditava que os sonhos são mensagens do inconsciente, revelando verdades sobre nós mesmos que nem sempre vemos quando estamos acordados. Em um relacionamento, você pode usar os sonhos como uma forma de se conectar com um homem em um nível mais profundo. Pergunte se ele se lembra dos sonhos dele ou compartilhe um dos seus que a marcou. Por exemplo, você poderia dizer: ontem à noite sonhei com um lugar que me fez pensar em você. Foi como se estivéssemos explorando algo juntos. Essas conversas não são apenas interessantes, mas também abrem uma janela para o mundo interior dele. Jung diria que, ao falar sobre sonhos, você está acessando o inconsciente coletivo, criando um vínculo que vai além do cotidiano. E quando um homem sente que pode compartilhar essas partes profundas de si mesmo com você, a conexão dele com você se fortalece, porque você está entrando em um espaço sagrado na psique dele. Empatia é um conceito que Carl Jung associou à capacidade de se conectar com outra pessoa em um nível profundo. Empatia não se trata apenas de entender o que a pessoa está sentindo, mas de sentir isso junto com ela, sem se perder em suas emoções. Por exemplo, se ela estiver passando por um momento difícil, em vez de oferecer soluções imediatas, você poderia dizer: imagino como isso deve ser difícil e estou aqui para ouvir. Essa empatia cria um espaço seguro onde ela pode ser vulnerável sem medo de julgamento. Segundo Jung, a empatia é uma forma de se conectar com a psique de
Outra pessoa, de reconhecer sua humanidade em um nível profundo. Quando uma pessoa sente que você a compreende sem julgamento, seu ego relaxa e seu coração se abre, porque você criou um espaço onde ela pode ser ela mesma sem defesas. Realizar rituais no amor é um conceito que Carl Jung explorou como uma forma de dar sentido à vida. Rituais, sejam eles grandes ou pequenos, criam uma sensação de continuidade e conexão. Em um relacionamento, você pode criar rituais simples que fortaleçam seu vínculo. Por exemplo, vocês podem ter uma noite semanal em que cozinhem juntos, ou um momento diário em que compartilhem algo que os fez rir. Esses rituais não apenas criam memórias, mas, segundo Jung, eles acessam o inconsciente coletivo, dando uma sensação de transcendência ao relacionamento. Quando um homem sente que compartilha rituais com você, a conexão dele com você se aprofunda, porque esses momentos se tornam âncoras emocionais que o prendem a você. Outro conceito poderoso de Carl Jung é o de projeção, a tendência de atribuir aos outros qualidades que, na verdade, são nossas. No amor, as projeções podem ser tanto uma oportunidade quanto um desafio. Por exemplo, se ele a idealiza, pode ser porque ele está projetando sua ânima em você. O arquétipo feminino que Jung descreveu como a parte da psique masculina que representa a sensibilidade e a intuição. Em vez de rejeitar essas projeções, use-as como uma oportunidade de se conectar. Se ele a vê como especial, não o corrija. Em vez disso, reflita essa admiração, dizendo algo como: "Eu amo como você me faz sentir especial e eu também vejo algo único em você." De acordo com Jung, quando você gerencia as projeções com consciência, você pode transformá-las em uma ponte para uma conexão mais profunda, ajudando-o a integrar as partes de si mesmo que ele projeta em você. Obrigado por ler este vídeo. Inscreva-se para descobrir mais segredos sobre o amor e comente. Inconsciente. Se você quer entender o que realmente faz um homem se apaixonar, até breve.